Graça e a paz do Senhor seja com os irmãos. Vamos orar, agradecer. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa reunidos. Obrigado pelos irmãos que estão chegando, ainda vão chegar. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos abençoando nessa hora tão importante em que meditamos na Tua palavra, a verdade da nossa salvação. Graças te damos, Senhor, e rogamos ao Teu Espírito Santo que possa nos dar compreensão, entendimento e principalmente amor interior, amor em nosso coração, para praticar aquilo que Tu desejas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós já vimos a introdução do verso de 1 a 7. E hoje vamos meditar do verso 8 ao 15. Então, vamos fazer essa leitura. Romanos 1, de 8 a 15. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vocês todos, porque em todo o mundo é anunciada a sua fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter com vocês. Porque desejo vê-los para lhes comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejam confortados, isto é, para que juntamente com vocês eu seja consolado pela fé mútua, tanto de vocês como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignorem que muitas vezes propus ir ter com vocês, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vocês algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também lhes anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. Esse versículo 15 encerra a parte introdutória da carta e a partir do verso 16 ele começa a estabelecer a doutrina do Evangelho. Lá nós vimos no verso 2, 3 e 4, começando no final do verso 1, o apóstolo já falou a respeito do Evangelho. Mas a partir do verso 16, realmente ele vai elaborar até o capítulo 4 a necessidade, natureza e importância do Evangelho. Aqui, o apóstolo faz uma coisa interessante. Ele abre o coração dele para a igreja. Ele conta seus desejos e objetivos. Ele conta isso aos romanos que iriam receber a sua carta. Nisso nós ficamos conhecendo o autor da carta mais um pouco. O apóstolo Paulo, existe essa vantagem dele ter escrito tanta literatura, foram 13 cartas. Se Romanos é dele também, que ninguém sabe, seriam 14. 13 cartas que o apóstolo escreveu, e mostra muito a respeito dele.
E nós vemos no livro de Atos também muita coisa a respeito dele. Mas nessa passagem que quase não se dá atenção a ela, nós temos aqui uma descrição de um homem realmente inspirador, que era o apóstolo Paulo, hoje está na glória, né? Veja, irmãos, primeiro nós vemos aqui Paulo, o homem de Deus. Vou mostrar para vocês aqui algo espantoso, nesse verso de 8 a 15, como que o apóstolo está sempre pensando e falando em Deus. Olha só, primeiro de tudo, ele dá graças a Deus, verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por Jesus Cristo. Sempre o mediador, né? Dou graças por Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. Interessante que não existe o segundamente, nem o terceiramente. Ele começa em primeiro lugar e não fala no segundo lugar, no terceiro lugar. Porque o que ele quer dizer é o seguinte: acima de tudo, dou graças ao meu Deus. Ele diz que tem um Deus, meu Deus, e diz, dou graças ao meu Deus. Então ele começa assim. Ele serve esse Deus do modo correto. Veja o verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, novamente nós vemos Jesus como mediador, né? Ele deu graças a Deus por Jesus Cristo e agora fala que serve a Deus no evangelho de seu Filho. Então está aí de novo a mediação. Mas ele diz assim, Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho. O que ele quis dizer quando ele falou, eu sirvo no meu espírito e no evangelho do seu Filho? É muito interessante aqui, que o apóstolo Paulo, querendo ou não, de propósito ou não, ele estabeleceu aquela questão que Jesus falou, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele fala que eu estou servindo a Deus em espírito e no evangelho do Filho, a verdade. Então ele está servindo em espírito e em verdade. Quando Jesus disse que o adorador deveria adorar em espírito e em verdade, ele quis dizer que a pessoa deve adorar movida pelo espírito e pela verdade da palavra, verdade de Deus. Algumas Bíblias traduziram assim, porque Deus a quem sirvo de coração, Deus a quem sirvo de todo o coração. O sentido é parecido, só que a palavra não é coração, é espírito. E sinceramente, essas Bíblias que pegam o texto e mudam porque eles acham que fica melhor, eles não respeitam a Escritura, sinceramente. Eu não tenho nada a dizer além disso. Tem que traduzir o que está lá escrito. Então está escrito espírito. Servimos a Deus, ele serve a Deus em espírito. Ele é um servo de Deus e ele serve a Deus com o seu interior, com sinceridade e movido pelo Espírito de Deus que estava nele. Então todos nós devemos dizer, sirvo a Deus em espírito no seu Filho. E ele fala isso. Então, primeiro Deus, graças a Deus, eu sirvo a Deus de modo correto. Agora olha o verso 10. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Pela vontade de Deus, eu oro para que eu possa estar com vocês, mas segundo a vontade de Deus. Então ele é um homem dependente. É um homem de Deus, dependente a Deus. Vocês sabem que Paulo foi preso diversas vezes. Em todas elas ele atribuiu suas prisões à vontade de Deus.
Ainda disse que ele era prisioneiro de Cristo. Não dos romanos, mas de Cristo. Então ele vivia debaixo da vontade de Deus. Pela vontade de Deus. É aquele negócio que Tiago fala no capítulo 4, né, que a gente não pode planejar as coisas sem antes dizer, se o Senhor quiser, porque é Ele que manda. Então eu pretendo ir com vocês, quero ir, estou orando por isso, mas dependo da vontade de Deus. Ele quer comunicar um dom espiritual, verso 11, desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. E esse dom é de quem? É de Deus. O dom de Deus que ele tem, quer transmitir. Então, Deus aí também. Verso 12. Cada verso tem. Isto é, verso 12, ele quer compartilhar a fé. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, quer dizer, a minha fé e a fé de vocês, que ele diz agora, tanto de vocês como minha. Essa fé é o quê? A fé é em Deus. Em Deus. Ele quer conseguir alguns frutos, veja o verso 13, lá no final, para também ter entre vocês algum fruto. E esse fruto é para quem? Para Deus. Ele quer conseguir algum fruto para Deus. O fruto aqui significa o aperfeiçoamento dos santos e a salvação dos perdidos. Ele quer fruto. E esse fruto é para Deus. Ele quer ganhar almas. Veja o verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele quer ganhar almas, é isso que ele está dizendo. Eu sinto essa necessidade de pregar o evangelho, ele vai falar no verso 15. E ele quer ganhar almas para quem? Para Deus. E no verso 15 ele fala que prega o evangelho. E o evangelho, ele quer anunciar o evangelho. O evangelho é de quem? É de Deus. Então você vê do 8 ao 15, o centro de tudo é Deus. A vida de Paulo era completamente centrada em Deus. Ele vivia para Deus. E aí vem aquela aplicação, né? Você sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem sempre que aplicar, né? Se a gente não aplica, ela não tem efeito. A gente aprende, guarda a informação no cérebro, mas não traz para a vida. A aplicação é muito simples. Se Paulo tinha a vida centrada em Deus, em que nossa vida está centrada? Eu tenho que pensar. O que é mais importante na minha vida? Qual é o foco da minha vida, o centro da minha vida? Está aonde? Não vá falando rapidamente que está em Deus, não. Pensa mais um pouquinho. Eu creio que muitos que afirmam ser cristãos não têm a vida centrada em Deus. Então isso é para a gente pensar, não no irmãozinho do lado, no fulano, beltrano, em você mesmo. Eu penso em mim e a gente responde, minha vida está centrada em Deus? Quando eu penso, quando eu falo, quando eu ajo, eu estou vendo, como diz Davi no Salmo 16, tenho posto sempre o Senhor continuamente diante de mim. Estou sempre percebendo a presença dEle, enxergando Ele pela fé, procurando ver qual o seu semblante para mim, e o que Ele tem a me ensinar, e desfrutar dEle. A nossa vida é centrada em Deus. Então Paulo, um homem de Deus. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, Paulo, um homem de oração. E todo homem de Deus, irmão, quando eu falo homem de Deus, tá, você entenda isso, está incluída a mulher também, tá? O homem é o ser humano. Então, quando eu falo homem de Deus, está aí também a mulher de Deus. O homem é sinônimo de ser humano. Na Bíblia, homem é tanto o masculino, o homem, quanto o ser humano. Então, homem de oração.
E a gente já responde logo: eu sou um homem de Deus? Quanto eu oro? Quando eu oro? Como eu oro? Se eu disser eu não oro quase nada, minhas orações são raras, minhas orações são vazias, não podemos dizer que somos homens de Deus. Deus pode até ter nos salvado, mas na prática não temos sido homens dele, porque os homens dele conversam com ele. Tem que ter comunhão, e só existe comunhão com Deus por meio da oração, da palavra também, mas da oração. Alguém já disse que a palavra e a oração são como as duas asas de um avião. Você tira a asa da oração, ele cai. Você tira a asa da palavra, ele cai. Tem que ser as duas. Então Paulo, como um bom homem de Deus que era um homem de oração. Verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo. O que ele está falando? Não é que ele está dizendo assim, como a gente fala, como as pessoas costumam falar, acontece alguma coisa que a pessoa quer, graças a Deus. Graças a Deus. Ele não está falando isso. Ele está dizendo, eu dou graças ao meu Deus. Ele diz, acerca de vocês todos. Então ele está dizendo, e ele vai dizer daqui a pouco explicitamente isso, ele está dizendo, eu tenho o costume de sempre agradecer por vocês, igreja de Roma. E só de passagem a gente tem que perceber que nós precisamos agradecer a Deus pelas igrejas fiéis, pelos irmãos, pelos convertidos. Nós temos que agradecer, não só pela nossa igreja, por todas as igrejas fiéis, por todos os nossos irmãos que são realmente salvos, não importando a denominação. É claro que a gente não vai dar graças a Deus para a igreja herege, nem para a igreja que está enganando os outros. Lá aí não tem ação de graça, tem Senhor, vai lá e vê se muda essa igreja, Senhor, por favor. Né? Então, ação de graças, e isso mostra também que ele era um homem de ação de graças. E mesmo quando ele estava preso, ele agradecia a Deus por estar preso. Irmãos, como o irmão estava orando, quem sai todo dia para trabalhar e volta, é graças a Deus. Ainda mais nesse lugar que a gente vive. Não tem nem qualificação para o lugar que a gente vive. Graças a Deus. Quando você tem um planejamento de fazer alguma coisa, por mais assim simples que você pense, você fala, Senhor, me ajuda a isso hoje, para que aconteça. E acontece, graças a Deus. Então, ele era um homem de oração, e nas orações dele tinha muita ação de graças. Lembra que ele fala sobre isso? Não andeis inquietos com coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com ação de graças e súplicas. Aliás, com orações e súplicas, com ação de graças. Que a gente pode pedir, tem que pedir mesmo. Tem gente que fala, não peço muito a Deus, não, que é errado pedir a Deus. A Bíblia fala para a gente pedir sempre, pedir o tempo todo, coisas certas, mas a gente tem que agradecer. Então ele agradeceu a Deus, por quê? Porque a fé dos romanos, ele diz no verso 8 lá no final, é anunciada em todo o mundo. Por que estava sendo anunciada em todo o mundo a fé dos romanos? Não tanto por ser assim uma fé especial de um povo extraordinário, mas pelo fato de que eles estavam em Roma. Roma era o centro do império que dominava o mundo de então. Pelo menos o mundo ali do mar do Mediterrâneo, né? Que o mundo da época do Novo Testamento é bem pequeno. Não tinha as Américas,
A África nem se considerava a não ser ali o Egito, por ali, e China, Índia, esses países lá para cima, nenhum contato. Então é só aquele mundo ali da Eurásia, metade Europa, metade Ásia, aquela parte ali. E por toda parte estavam dizendo, existem crentes em Roma. Existem cristãos em Roma, tem uma igreja em Roma que crê em Jesus Cristo. E todo mundo começou a comentar isso. Irmãos, a gente olha para o tempo presente hoje, né? A gente já entrou nessa questão que o mundo diz, a gente já entrou também, de que esse mundo moderno não tem mais chance para o evangelho, não tem mais chance para a verdade entrar, porque não dá. O mundo está muito pecador, o mundo está muito cético. Vocês viram o avivamento que surgiu lá nos Estados Unidos. Mas o pessoal fala, né? Não dá, não dá, não dá. Gente, quando o cristianismo começou, com Pedro, depois o apóstolo Paulo, principalmente fora de Israel, Síria, Galácia, Filipos, todas essas cidades do Novo Testamento e Roma eram cidades extremamente pecaminosas, mais pecaminosas do que hoje. Só tem um ou outro detalhe que hoje é pior do que antigamente, como o casamento gay, não era tão exagerado naquele tempo, e existe essa praga chamada pornografia também, que naquele tempo não tinha. Naquele tempo tinha que ser ao vivo. As adorações aos deuses, que era tudo na base de relação sexual, e aqueles deuses inumeráveis que ficavam em cada praça. Era horrível aquele tempo. Roma era um poço de pecado e devassidão. E a igreja surgiu ali. Corinto, o pessoal quando falava que alguém quando queria dizer que alguém era alguém muito afundado na indecência, chamavam ele de Coríntios. Olha o Coríntio ali. Corinto era a cidade grega horrivelmente praticante de todas as bestialidades que você possa imaginar. Vocês já ouviram falar em Calígula, o imperador romano, que não foi uma lenda, existiu. Ele promovia orgias e bacanais assim de milhares de pessoas, coisas que hoje não existem ainda. Existem algumas, mas tudo ali meio escondido. Naquela época era público. Então, irmãos, dou graças ao meu Deus, porque vocês em Roma agora são da igreja de Cristo. Não há limite para Deus, irmão. As coisas estão porque Deus está julgando tanto o mundo quanto a igreja. Deus está julgando o mundo porque o mundo disse que Deus não existe. Deus está julgando a igreja porque a igreja disse que a Bíblia não existe. Então Deus está punindo tanto o mundo quanto a igreja. Mas a hora que Deus resolver ou mandar o filho dele, as duas coisas podem acontecer, três, né? Continuar assim, ele mandar o filho dele, ou ele mandar avivamento. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Não existe negócio, agora não dá mais não, antigamente dava, agora não. O pessoal não se ilude mais com isso, a igreja já deu um testemunho tão horrível que ninguém quer saber mais de igreja, ninguém acredita em crente, é verdade, mas Deus pode. Ninguém pode, Deus pode. Então ele era um homem de oração, dou graças ao meu Deus. Verso 9, segunda parte, ele fala que Deus é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês. Olha aí. No verso 10, pedindo sempre em minhas orações. É um homem de oração, irmão.
Ele faz aqui quase que um juramento. Ó, Deus me é testemunha de como eu incessantemente falo com Deus sobre vocês. E ele não conhecia eles. Sabe o que isso ensina, irmão? A gente tem que agradecer pelos irmãos e temos que orar pelos irmãos. Mas o que a gente faz às vezes? Fala mal dos irmãos. Fala do irmão com o outro, em vez de falar do irmão com Deus. Deveria ser assim. O irmão está passando um problema ali, então eu vou falar com Deus, pedindo a Deus que o abençoe. E a gente não tem, irmão, na prática, o costume de orar uns pelos outros. E Tiago fala no capítulo 5, orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus pode curar os irmãos que estão doentes, tanto do corpo quanto da alma. E a gente tem que perceber, irmão, perceber, a gente não pode viver para a gente, virado para nós, só existe eu no mundo. Eu tenho que ver, o irmão tal não está vindo, outra irmã está passando uma dificuldade, está com problema de saúde, está com depressão, vou orar por ela. Ou quem sabe até fazer uma visita, melhor ainda. Paulo orava o tempo todo por pessoas que ele não conhecia. Se Tiago fala, ó, orem uns pelos outros para que vocês fiquem curados, então a falta de oração, muitas vezes, faz com que a cura não venha. Nem para o corpo, nem para a alma, nem para a mente, porque não há oração. Isso é tão sério, irmão, mas nós somos muito distraídos. Por exemplo, nos 4 últimos cultos, aos domingos, graças a Deus, teve bastante gente. Mas já tem culto que tem pouca gente. Eu pergunto para você, por acaso você fica feliz quando tem muita gente e agradece a Deus? Por acaso você pede a Deus para que Ele haja quando você vê a igreja vazia? Por acaso te importa se tem muito ou se tem pouco? Sabe, irmãos, a gente está vivendo uma vida hoje que a gente só se importa com a gente. As pessoas não estão importando nem com o cônjuge, nem com os filhos, nem com os pais, quanto mais com membro de igreja. Muita gente entra e sai completamente alheio a tudo que está acontecendo, sem olhar para o lado. Por exemplo, quanto tempo a gente não batiza? Tem algumas pessoas que devem ser batizadas daqui a algum tempo. Mas quanto tempo já? E a gente não fala assim, Senhor. Por exemplo, eu estou aqui há 33 anos. Eu nunca vi essa igreja chegar a 100 membros. Você ora por isso? Crescimento, mas crescimento saudável, não é esse crescimento que algumas igrejas fazem, não. Crescimento do Espírito, o Espírito salvando pessoas e acrescentando a igreja, lá em Atos. Então, irmão, homem de Deus é homem de oração. Paulo vivia em constante comunhão com Deus. E ele não era um homem desocupado. Você pode pensar, né? Não, mas ele não trabalhava 10 horas por dia, ele era um homem extremamente ocupado. Nos cerca de 30 anos que ele trabalhou na obra de Deus, ele deu a volta toda na Europa e na Ásia quase. Fundou diversas igrejas. Era um homem extremamente ocupado. E era um homem de oração. Terceiro lugar, antes do terceiro, vem a aplicação de novo. Vivemos em oração.
vivemos assim como Paulo? Já falei sobre isso aqui agora mesmo, né? Então pensa um pouquinho. Pelo menos sente o desejo. Poxa, eu tenho que orar mais. Que até o desejo foi embora. Pelo menos assim se toca e se arrepende e fala, rapaz, eu não tenho orado mesmo. Eu preciso orar mais. E aí tenta fazer isso. Com a graça de Deus você vai conseguir. Terceiro, primeiro Paulo, um homem de Deus. Segundo Paulo, um homem de oração. Terceiro Paulo, um homem de coração. Um homem que tinha coração. E um coração grande. Um homem amoroso. Primeiro fruto do Espírito, não é o amor? Ele era cheio do Espírito. Então ele era cheio de amor. Olha, vamos ver aqui os sinais do amor dele. Primeiro no verso 8, que nós já lemos, ele se enche de gratidão pela igreja romana. Quer dizer, a igreja de Roma alegra o coração dele e lhe faz agradecer a Deus. Por quê? Porque ele ama a igreja. Então ele ficou super feliz. Outra prova do coração grande dele, ele intercede pela igreja. O verso 9, quando ele fala que ele estava fazendo incessante menção deles, significa que ele estava intercedendo pela igreja. Irmãos, eu digo para vocês, tudo indica que a oração mais nobre que existe é a intercessão. Porque na intercessão, aliás, até a intercessão pode ser danificada, né? Pode. Por exemplo, a tua mulher fica doente, aí ela já não limpa mais a casa direito, não faz o teu papazinho gostoso, aí você vai orar para ela ficar boa, para ela poder te servir. Interesse puro. Não serviu. Mas quando a intercessão não envolve a gente pessoalmente, é uma intercessão assim, por exemplo, a de Paulo, que está orando por quem ele nem conhece. Aí é um momento nobre, quando você não está preocupado com você, quando você não está buscando nada para você, e você está realmente pedindo a Deus por alguém, aí pode ser uma demonstração de amor. Ele intercede pela igreja. Outra prova de amor dele, ele queria conhecer a igreja. Veja o verso 10. Ele fala, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de ir ter com vocês. Ele queria conhecer a igreja. Por quê? Porque ele amava o povo de Deus. Não é porque ele estava com algum interesse escuso, não, ele amava. Onde surgiu uma igreja, ele queria conhecer a igreja. Outra prova do coração dele, ele queria ser bênção para a igreja. Olha o verso 11 ao 13, ele fala assim, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Eu já expliquei que essa palavra confortado significa fortalecido, não é a palavra consolo. Conforto é fortalecimento. Então ele está falando, eu quero comunicar algum dom espiritual. Ele não estabelece qual dom espiritual. Um dom espiritual. E provavelmente esse dom é a capacidade que Deus lhe deu de ensinar e de pregar o evangelho, a palavra com sabedoria. Eu quero comunicar esse dom com vocês para que vocês sejam fortalecidos. Ele deseja que eles sejam fortalecidos. Por quê? Porque ele amava. Veja, irmão, quando você vê que o irmão está fraco, você se preocupa com ele e tenta fortalecê-lo. É o que Paulo faz. E aí no verso 12, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Aqui foi um exemplo de humildade e de gentileza, de educação, de polidez, ele ter falado assim, porque ele falou tipo assim, eu quero aí transmitir um dom para abençoar e fortalecer vocês, mas não só isso, eu também quero receber de vocês.
a minha fé é a fé de vocês, eu também quero ser abençoado quando eu olhar para vocês e ver a fé de vocês. Então ele não se coloca como aquele que é superior e que só sai bênção dele, mas que ele não é abençoado por ninguém. Não. Ele diz também, olha, a nossa fé, a minha e a de vocês, que possa edificar um ao outro. Isso é maravilhoso, né, irmãos? A gente não pode ter aquela atitude de sou superior a você, sei mais do que você, nada disso. Deus fala por meio de crianças. Deus fala através de qualquer irmão. E todos os irmãos são amados por Deus e importantes. Então aquela atitude de, eu não posso receber bênção nenhuma de irmão nenhum, porque... Não. De onde a gente menos espera, vem, Deus abençoa. Então a gente não pode fazer dessa forma. Agora olha o verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignorem que muitas vezes propus ir ter com vocês. Quer dizer, eu quis ir aí várias vezes, mas até agora tenho sido impedido. Ele não explica o que o tem impedido. Talvez seja a correria do seu ministério. Mas lá em Tessalonicenses, é interessante que ele também fala que queria ir lá e estava sendo impedido por Satanás. 1 Tessalonicenses 2, 18. Isso não é interessante? A gente acha assim, Deus é soberano, todo-poderoso. Então, nada pode me deter, nada vai atrapalhar, nada vai acontecer. O diabo não tem nada, não adianta, não consegue nem chegar perto. Nós temos aqui o grande apóstolo Paulo, que foi impedido pelo diabo de ir a Tessalônica. Claro, sob aquilo que ele fala, né? A vontade de Deus. Porque se Deus quisesse que ele fosse, Deus tirava o diabo da frente e ele ia. Mas nós temos que entender que o inimigo está sim à espreita, como diz Pedro, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A gente não pode achar que Deus é todo poderoso, então não tem para ninguém. A gente não pode pensar dessa forma. Então ele diz, eu tenho sido impedido. Aí lá no final do verso 13, para também ter entre vocês algum fruto, como também entre os demais gentios. Então ele queria ter um fruto, ele queria ser bênção para a igreja. Por quê? Porque ele amava a igreja. Queria comunicar um dom espiritual, queria compartilhar a fé dele, receber a fé deles, e queria também conseguir fruto, que era conseguir que a igreja crescesse na graça e no conhecimento, e como ele diz aqui, entre os demais gentios, quer dizer, entre aqueles que não pertencem à igreja, eu quero ser canal de salvação para eles. Então vocês veem uma coisa muito importante aqui, irmãos, que às vezes a gente acha, né? Só Deus abençoa. É verdade, mas ele usa os seres humanos para abençoar. Não são os seres humanos que abençoam, veja. Mas ele usa. Como, por exemplo, a pregação. Quem está pregando é um ser humano. Mas se Deus usar aquele serviço do ser humano de falar ali, vai ser bênção. Então aqui você vê, Paulo está dizendo, eu vou lá, eu vou ter com vocês, comunicar algum dom meu, nós vamos compartilhar a fé, a gente vai buscar algum fruto. Quer dizer, a gente não pode mistificar a coisa de tal maneira que só Deus realmente abençoa e só Ele e diretamente. Se não for diretamente, não tem bênção nenhuma. Não, Senhor. Os irmãos, se você ler o Novo Testamento, os irmãos são usados, até o Velho também, por Deus para abençoar. Uma vez aqui, há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu estava num momento triste na igreja, assim, meio cabisbaixo, e um irmão, mais ou menos, não, mas foi lá embaixo, mais ou menos por aqui assim, no final do culto veio e me deu um abraço. Só isso. E tudo mudou. Daquele momento que eu estava. Porque era um momento que eu estava assim, me sentindo
só, me sentindo isolado, sentindo assim, esse irmão veio, me deu um abraço e tudo mudou. Então, irmão, você tem que ter a percepção de que Deus pode sim abençoar você através de um irmão. E você, irmão, tem que correr atrás de ser bênção na vida dos teus irmãos. Porque Deus, na maior parte das vezes, Ele age, no reino de Deus, Ele age por meio de instrumentos. Homens, anjos, Ele usa. E Paulo queria ajudar aquela igreja porque amava. E nós vemos que Paulo mostra o seu coração quando ele quer salvar almas e edificar cristãos. Veja o verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele está dizendo o seguinte, ele se sentia na obrigação de comunicar o evangelho aos perdidos. Sabe aquele negócio, quando você senta no ônibus, tem alguém no teu lado e você, rapaz, tem que falar com essa pessoa, pode não ser salva. E aí, muitas vezes, a tua vergonha não deixa. Mas é isso aqui que ele está falando, aqueles sentimentos que eu preciso fazer alguma coisa. É como se eu estivesse devendo a eles. E eu me sinto devendo a eles. Devendo a eles o quê? Verso 15. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vocês que estão em Roma. Ele se sente devedor e está pronto a anunciar. Então, por isso ele quer ir lá também. Ele quer ir lá realmente para fazer a obra de Deus. Aquela igreja era uma das igrejas que Paulo não tinha fundado. E ele nem conhecia. E ele está cheio de vontade de ir para lá. Mas Deus tinha impedido até agora. Então, irmãos, Paulo era cheio de compaixão. O inverso do que ele era antes. Lembra como ele era antes? Sem falar que ele está falando com gentios, né? Ele odiava os gentios. Ele chamava os gentios de cães. Por que eu falo isso? Porque os fariseus eram assim. E ele era fariseu de fariseus. Ele odiava os gentios, ele odiava os cristãos, ele perseguiu, ele era violento, ele não era nada amoroso, porque o fariseu de fariseu ele não era amoroso, ele era legalista, violento, ele era fanático, e ele não tinha consideração por ninguém. Você viu o que os fariseus fizeram com Cristo? E agora aquele homem duro, que respirava ameaças e mortes, agora era um homem de coração de carne, sensível, que se compadece dos gentios, quer ver a salvação deles, está pronto a anunciar o evangelho. Vai a aplicação de novo para a gente. Temos esse sentimento? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das maiores tragédias da igreja moderna é que está todo mundo fazendo festa, se alegrando, levando gente para a igreja, mas quase ninguém está pregando o evangelho da salvação, buscando uma conversão genuína, e quase ninguém está se importando com ninguém. Eu sei disso, irmão, porque eu já tenho 33 anos de cristão e eu lembro que o cristão lá nos anos 90 era pessoas que se preocupavam com as almas. Os irmãos mais antigos sabem disso. Se preocupavam com as almas. Os cultos da noite eram como arapucas de almas. Tudo era feito para poder atrair, não fazendo essas bobagens que estão fazendo hoje, mas tudo assim era para realmente trazer o visitante para ele ouvir o evangelho e ser salvo. A igreja orava, o pastor anelava, o evangelho era pregado, e se ninguém era salvo, a igreja gemia. Hoje não importa mais quem é salvo ou quem não é salvo. As pessoas entram na igreja e ninguém fala nada. O pregador não fala, vem cá, você já é salvo, já nasceu de novo, você precisa ser salvo, você precisa se converter, senão vai para o inferno. Não tem isso.
Porque as pessoas estão endurecidas, há um endurecimento. E esse Covid aí já veio para endurecer mais ainda, porque ficou todo mundo dentro de casa, cada um cuidando da sua vida, ninguém tocando em ninguém, ninguém vendo ninguém, ninguém saindo para lugar nenhum. Muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas estão vazias até hoje. Muitas igrejas praticamente faliram. E eu dou graças a Deus que Ele fez o milagre de nos preservar nesse lugar. Muitos pastores morreram. Muitas esposas morreram, muitos maridos morreram. E o endurecimento veio demais. Temos esse sentimento pelas almas? Ou a gente vê aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele familiar, que a gente está sempre vendo, e a gente nem lembra mais que eles estão indo para o inferno. Como se o inferno não existisse. Está todo mundo bem. Mensagem da igreja hoje é essa: está todo mundo bem, vai dar tudo certo no final. Temos essa atitude de Paulo. Então Paulo era um homem de Deus, Paulo era um homem de oração, Paulo era um homem de coração. Em quarto e último lugar, para fechar com perfeição essa descrição de Paulo, é que Paulo era um homem de ação. Porque o pessoal fala, né, a palavra oração, orar e ação. Oração. Não adianta orar e não fazer nada. É hipocrisia para Deus. A gente fala assim: ó Senhor, me faça um crente melhor, por favor. Aí a gente não lê a Bíblia, só vê troço ruim na televisão. Está sendo hipócrita, né? Deus está ouvindo uma oração dessa, está falando assim: ô hipócrita, vai se arrepender primeiro e vai se endireitar. A gente acha que por um milagre da oração Deus vai transformar tudo assim. Não, amado, existe o crescimento na graça e no conhecimento, a progressão. Então Paulo era um homem de ação. Veja, quando a gente resume o que Paulo está falando aqui, a igreja de Roma, ele está dizendo que quer ir a Roma. Onde é que ele estava? Provavelmente em Corinto, na Grécia, do lado de Atenas. Ir para Roma era uma viagem considerável, mas dava. Ele está querendo ir para Roma. E ele está trabalhando em Corinto. Ele quer ir para Roma. Ele quer edificar a igreja. Ele quer salvar almas perdidas. Ele sente-se devedor. Ele está pronto para anunciar o Evangelho. Veja o verso 15. Assim, quanto está em mim, quer dizer, o que eu sinto dentro de mim, é que estou pronto para vos anunciar o Evangelho. A vocês que estão em Roma. Eu estou pronto. Eu quero ir. Se Deus me permitir, eu vou. Tudo assim, ele foi preso. Quando ele chega em Roma, ele chega preso. Mas chega feliz, mesmo preso. Ele nunca chegou a ter muita liberdade para trabalhar em Roma. Mas era um homem que agia, irmãos, agia. Se você quer ver assim, o quanto a igreja era impressionante, leia Atos. Eu estou vendo hoje alguns pastores, alguns mestres dizendo que o irmão fica falando que quer voltar ao Novo Testamento. Para qual igreja você quer voltar? A de Corinto? Cheia de pecado? Aí começa a citar os pecados das igrejas, né? Mas quanta ignorância, irmão. A igreja do Novo Testamento é o modelo da igreja de todos os tempos. Realmente, todas as igrejas devem voltar ao livro de Atos e ver ali as práticas da igreja e ser aquilo ali. E todo avivamento é um retorno à igreja de Atos. A igreja de Atos, a igreja primitiva, principalmente os primeiros capítulos, é um modelo para todas as igrejas.
Atos capítulo 2, lá no finalzinho, 37, por aí, leia lá aquela passagem. Estavam todos juntos, tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Havia temor em todos eles, perseveravam todos os dias no templo, e acrescentava ao Senhor diariamente, todos os dias, aqueles que haviam de ser salvos. Esse é o modelo. E Paulo, irmãos, como eu costumo dizer, era um tanque de guerra. Aquele homem passava pelos obstáculos, esmagava os demônios, ele ia em frente, ele não parava, apedrejavam ele, surravam ele, prendiam ele, caluniavam. E ele continuava. Ele só parou quando ele viu que a vontade de Deus estava terminando com a vida dele. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele parou quando a espada do carrasco cortou a cabeça dele. Só aí. Às vezes os irmãos falam assim: eu sou muito velho, já deu para mim, tem que ser para os jovens, eu já sou... Irmão, Moisés começou a trabalhar com 80 anos. Com 80 anos ele libertou Israel do Egito. Caleb, 85 anos, estava querendo conquistar, e conquistou, o Monte Hebrom. Ele e os seus familiares, um homem de guerra, falou: a minha força hoje é a mesma que de 40 anos atrás. Aí você diz assim, sabe o que eu penso às vezes, irmão? Como é maravilhoso isso? A missão mais importante que existe para um ser humano na Terra é pregar. E eu fico pensando, enquanto a pessoa tiver um cérebro, ela pode pregar. Tem um pastor nos Estados Unidos, uma igreja maravilhosa, um pastor abençoado, ele está com 86 anos, pregando todo domingo. Outro dia, ele estava lá falando, daqui a pouco ele... Aí o pessoal, rapaz, terminou e foi, aí foi fazer um exame lá, descobriu que estava com entupimento já numa veia para o coração, desentupiu, está descansando lá, daqui ao mês que vem ele volta. Mas não vai aposentar não? Que ia aposentar nada, ele vai morrer antes de parar. Isso é maravilhoso. A melhor coisa que existe é anunciar o Evangelho. Enquanto a gente tiver uma boca e um cérebro, não importa nem como está o nosso corpo. Se tiver uma boca e um cérebro funcionando, e tiver acesso às pessoas, a gente pode servir. Ação, irmão. E aí eu pergunto, o que temos feito para o Senhor? Se nós vimos sempre a igreja para adorar a Deus, isso é muito bom, tá, irmão? Não acha que está na igreja, está esquentando o banco. O pessoal desvaloriza a adoração a Deus. Acha que, só fica no banco, está esquentando o banco, irmão? Você quer? Não. Vir à igreja adorar a Deus é fabuloso, é maravilhoso, importantíssimo. Mas você tem adorado a Deus, graças a Deus, mas o que mais você tem feito? O que mais eu posso fazer? Bom, você pode testemunhar de Cristo para alguém. Você pode ser um homem, uma mulher exemplar. Você pode ajudar pessoas que estão com dificuldade. Você pode contribuir com a obra de Deus. Tanta coisa tem para fazer. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. E aí as pessoas acham, que tudo que tem que fazer é dentro do culto. Não, tem um culto, eu quero fazer aqui no culto. Não, irmão. Tem muito para fazer lá fora. Tem muito folheto para entregar, tem muita gente para convidar nas esquinas. Tem muitas pessoas para evangelizar. Tem muita coisa para fazer. E o que nós temos feito para o Senhor? Imagina se o apóstolo Paulo fosse como a gente. Será que a Ásia e a Europa teriam sido convertidas?
Será que teria tanta igreja fundada por ele? Irmãos, Paulo era um homem de Deus. E que Deus possa ser o nosso universo, como aquela música. Deus possa ser tudo para nós. Paulo era um homem de oração. E que nós possamos viver sempre em contato com Ele. Sempre. Paulo era um homem de coração. Que saibamos verdadeiramente o que é amar. Amar não é tanto abraçar, beijar, sorrir, fazer carinho. Isso pode ser demonstração de amor. Pode ser e pode não ser. Mas amor é agir. É ajudar. É contribuir. O amor se manifesta em obras. Esse é o grande problema dos casamentos às vezes. Ah, meu bem, eu te amo. Outra, eu te amo. Ama. E aí, no dia a dia? O amor é mais do que palavras, é ação. Paulo era um homem de ação, que possamos fazer algo para a glória de Deus. A palavra diz assim: quem pouco semeia, pouco colherá. Talvez estejamos colhendo pouco, porque semeamos pouco. Então que Deus possa levantar ceifeiros para a sua seara. Foi isso que o Senhor falou? Orem a Deus para que Ele levante ceifeiros para a sua seara. A seara é realmente muito grande, poucos os ceifeiros. Você já orou alguma vez pedindo a Deus para que te faça um ganhador de almas? Para que você possa sair por esse bairro trazendo pessoas a Cristo? Ou mesmo até aqui na igreja, num sentido. A igreja do Spurgeon, ele ia pregando, era mais de 7.000 pessoas, e ficavam determinados anciãos observando aquelas pessoas que eles não conheciam, que eram visitantes. Quando acabava o culto, eles colavam neles e começavam a conversar, quem eles eram, onde moravam, e aí já começava: você entendeu a mensagem? A mensagem foi bênção para você? Qual é a tua situação? Você já é cristão? Pronto. Spurgeon falava que vários desses anciãos ganhavam as almas daquelas pessoas no final do culto. Irmãos, a gente vê o visitante entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, às vezes não dá nem uma boa noite. A gente parece que tem vergonha, sei lá o que a gente pensa, se a gente é acanhado, envergonhado, ou se a gente é tão desligado que a gente não vê nada, a gente só olha para frente, não é para ficar conversando na hora do culto, mas é só olha para frente e não vê mais nada. Deus pode usar você para salvar pessoas no evangelismo lá fora, na hora do ar livre, pode ter oportunidade de conversar com alguém por perto ou um pouco mais longe. Deus pode usar para salvar almas aqui também. O certo é uma coisa, irmãos: Deus chama quem está trabalhando. Já viu na Bíblia? Eles estavam pescando, vêm pescar almas. Eliseu estava lá no arado lá, Elias passou e vem. Deus não chama a pessoa ociosa e parada. Deus chama aquele que pelo menos está orando. Senhor, dá-me algo para fazer nesse campo, nessa colheita. Dá-me, Senhor, uma participação nessa ceifa. E se tu for sincero, Ele te dará. Ele te dará. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua graça ter nos alcançado, por sermos Teus filhos, por fazermos parte da igreja amada do Senhor. Perdoa, Senhor, nossas muitas falhas, omissões, distrações, descasos, algumas vezes.
Perdoa, Senhor, e desperta no nosso coração o interesse pela Tua igreja, pela Tua obra, pelo mundo, que possamos ser intercessores e orar e ajudar e contribuir e buscar as almas perdidas. Faz de cada um de nós um semeador e um ceifeiro, para a glória do Teu nome. Amém. Uma coisa que eu estava orando agora, eu lembrei, irmão, muito importante, que a gente não pensa, a intercessão que eu falei, que é o momento mais nobre, né? A intercessão é muito poderosa. Você pensa que não está fazendo nada. Eu estou orando pelo fulano, não estou fazendo nada, tu está fazendo muito. Se todos nós começássemos a orar, ó Senhor, dá-nos almas, tanto lugar aí cheio de heresias, nós estamos aqui buscando Tua vontade, anunciando Tua palavra, dá-nos almas, enche esse lugar. Duvido se Deus não responderia, mas é porque a gente fica parado, sem nos preocupar. E Deus dá a cada um conforme a sua obra. Já não lembro mais de nada. Peraí, sábado 7h tem a reunião dos homens na casa do Rogério. Vocês possam ir, não precisa levar nada, tá? A gente não vai lá ficar comendo, máximo um cafezinho, não é? Propósito lá é orar, é falar a palavra, edificar um ao outro e poder fazer o que muitos gostam e às vezes não tem oportunidade, trazer uma palavra, trazer uma reflexão, uma meditação. Então vá, sábado 7h, tá bom? E pretendemos em breve começar os cultos nos lares de novo, até para dar oportunidade para a direção, para a pregação. Tem os irmãos que querem pregar e a gente vai ter mais oportunidades. E a gente vai escolher alguns lares, não precisa fazer nada para comer, não se preocupa com isso, que a gente pensa, puxa, caramba, não, é para a gente ir, orar e ouvir a palavra. Então, futuramente aí eu vou estar pedindo a alguns irmãos para abrirem seus lares para um culto. Tá bom? Deus abençoe a todos.